O excessivo ruído das cidades motivou as autoridades a criar uma lei para proteger a população dos danosos efeitos da poluição sonora. É a Lei do Silêncio, uma lei que esbarra na falta de cumprimento pela própria coletividade e na falta de estrutura dos órgãos fiscalizadores para a efetivação de ações mais concretas. No Cabugi Comunidade de hoje, você vai ficar sabendo que uma denúncia, aliada a um trabalho efetivo do Iplanat, é capaz de fechar um buffet, onde começa e termina o seu direito. Uma banda de rock que dá um exemplo de bom comportamento e uma moradora que se queixa do barulho dos shows no espaço de Natal. A poluição sonora vem sendo discutida desde a década de 70. Leis e decretos a níveis federal, estadual e municipal já foram editadas, definindo limites e medidas para proteger a população dos efeitos da poluição sonora. Mas não tem sido fácil. Quase ninguém cumpre a lei e a proteção dos cidadãos incomodados. Às vezes, o barulho fala mais alto que a lei. O barulho é a rua, o urbano é o caos. Homem e máquina fazem o eco do mundo, o som que acorda e adormece a cidade. É o que se chama de poluição sonora, aquela que irrita e provoca estresse, que incomoda e causa surdez, e que é forte o suficiente para levar um homem à impotência sexual. Para proteger a população dos incômodos da poluição sonora, foi criada em junho de 1980 a Lei do Silêncio. Essa lei cria limites para o emprego de sons e ruídos. Bares, casas de shows e similares só podem ter música ao vivo ou mecanizada até 70 decibéis durante o dia e 60 decibéis à noite. A lei também criou as zonas de silêncio, como locais próximos a hospitais. Para quem desrespeita a Lei do Silêncio, há uma série de punições: multas, apreensão do aparelho emissor do som ou ruído, cassação do alvará e até fechamento do estabelecimento. Dificilmente essa lei é respeitada. O Iplanat, que é o órgão da prefeitura responsável pela fiscalização dos problemas ambientais, recebe em média 4 denúncias a cada final de semana. Mas às vezes o barulho fala mais alto que a lei. Quem mora na Avenida Libânia Galvão Pereira sente isso na pele. O motivo é o papódromo. Depois do Congresso Eucarístico que trouxe o Papa João Paulo II a Natal, o papódromo foi transformado em espaço cultural. Os moradores resumem assim: depois da bênção, a balbúrdia. Alguns moradores já pensaram até em fazer uma denúncia mais formal, só que não conhecem com detalhes a Lei do Silêncio e também não sabem a quem fazer essa denúncia. Muitos pensaram até em abandonar as casas, mas desistiram da ideia, porque, segundo eles, o problema está no barulho que mora ao lado. O único morador da rua que concordou em falar sobre o assunto foi Raquel Lopes. Ela mora há 12 anos nesta casa e pela primeira vez está afirmando que tem um vizinho incômodo. Raquel estava nos contando que quem mora por aqui ouve tudo o que acontece no papódromo como se estivesse acontecendo dentro da própria casa. Se alguém pergunta, você vai para o show? Ela responde, não, o show é que vem para minha casa. É assim mesmo, Raquel? Todos os shows são dentro de casa. Nós escutamos o show todo, desde a armação até a desarmação. E tem sido um verdadeiro contratempo, né? Porque tem criança pequena, tem pessoas de idade que tem que aguentar todo esse barulho. Não tem o mínimo respeito com o ser humano
se gosta, se não gosta. Não são todas as pessoas que gostam de todos os tipos de show. Nós temos que respeitar, né? E quando estavam programando a transformação do papódromo num espaço como esse, qual a expectativa de você? A gente ficou em dúvida, né? O que seria, se continuaria como, assim, para eventos religiosos, ou então, como esse que está acontecendo, mas não esperávamos que fosse prejudicar tanto. Tanto nós como nossos vizinhos já se sentiram vontade de mudar daqui, porque além do movimento dentro, tem o fora, né? O trânsito, não para de entrar gente, e já vem gente de fora, e tem os tomadores de conta de carro, pegam nossa garagem, nossa calçada, tudo. E já houve alguma preocupação, algum interesse dos vizinhos em fazer uma denúncia formal em relação a esse problema? Houve, só que ninguém foi mais a fundo. Falou que assinava, fosse um abaixo assinado, mas ninguém tomou iniciativa. E agora, qual a expectativa? Vocês pretendem continuar convivendo com o problema ou denunciá-lo? Nós esperamos que a lei seja cumprida, que já que tem a lei do silêncio, os organizadores procurem programar seus shows de acordo com a lei, que até às 10 horas, a partir desse horário, baixe o som, procure centralizar para o próprio papódromo, né? E tente respeitar, pelo menos a vizinhança. Para atender a Raquel e a outras pessoas que desejam fazer denúncia de um mau vizinho, existe a Coordenadoria de Meio Ambiente, a CODEMA, e funciona no Iplanat. Você pode ligar para a linha verde da CODEMA. Anote aí o telefone: 1523, sem prefixo. Você não paga a ligação. Se sentir incomodado e partir para a denúncia. Foi o que fez durante 2 anos o vizinho de um famoso buffet de Natal. Mas este assunto você só vai saber no próximo bloco. Um Ombro Amigo, o mais novo sucesso de Lucy Brandão. Em LP, cassete e CD, Globo Colômbia. A polêmica entre moradores ruidosos e vizinhos queixosos quase sempre não leva a nada. A denúncia se perde nos caminhos da burocracia do serviço público. Mas uma ação do Iplanat levada a efeito fechou uma das casas mais bem conceituadas de Natal, o Rogéria Maison Buffet. Quem não acredita nas leis brasileiras pode agora mudar de ideia. Há 2 anos, Rogéria Costa alugou esta casa que estava abandonada, reformou e transformou em buffet. Depois de conseguir um alvará na prefeitura, Rogéria passou a fazer festas que entravam pela noite. Ela foi denunciada por um vizinho e acabou deixando para trás um sonho de muitas noites. Como começou toda essa história? Começou exatamente no dia que eu inaugurei. Há 2 anos atrás, em plena festa, o som não estava ainda como deveria ficar, que seriam 12 caixas de som, só tinha sido instalada 2. E um vizinho me chegou, em pleno, mais ou menos 1h30 da manhã, pensando eu que ele estava indo lá para me dar boas-vindas, perguntando como que ficaria o som. Eu disse, ficaria bem melhor. Não estou questionando a questão de ficar melhor, porque eu não vou admitir que esse som venha me perturbar. Então começou exatamente no dia que eu inaugurei o buffet. O buffet está fechado. O vizinho que fez as denúncias reuniu 25 assinaturas no abaixo-assinado e conseguiu provar no Iplanat que ela incomodava a vizinhança. Rogéria também tem um abaixo-assinado com 70 assinaturas, mas não pôde fazer nada a não ser cumprir a lei. O prejuízo que teve passa de 1 bilhão de cruzeiros, mas Rogéria garantiu que quem perdeu mais não foi ela. Foi um prejuízo grande. De tudo. Você dá nota em jornal, para que dar nota em jornal? Dizer o nome do vizinho, para que, se todo mundo sabe? Não adianta eu estar dizendo aqui, ele se chama fulano. Porque as pessoas que fizeram festa e foram vítimas, elas mesmo divulgam. Os vizinhos, eles em algum momento chegaram a fazer parte dessa denúncia desse vizinho? Do meu conhecimento, não com provas, nem vi, ele diz que tem um abaixo-assinado. Eu também tenho, com mais de 70 assinaturas. Essas pessoas eram a favor da permanência do buffet? A favor, sim.
Porque a casa dele só tem uma porta e uma janela, então ele chega no mundo dele e fecha, certo? Não interessa se tem maloqueiro na rua, mas as pessoas que sentiam um problema antes de eu chegar, quer dizer, elas gostavam por quê? Porque movimentou a rua, certo? Porque tinha segurança, porque existia iluminação na casa, evitou 1000 problemas. Então essas pessoas que não se incomodavam com o órgão tocando, que gostavam, ficavam na calçada quando estava tocando uma banda, entendeu? Essas reclamaram. Na última vez que foi intimada, Rogéria teve 3 opções: ter as caixas de som apreendidas, ter cassado o alvará ou fechar o estabelecimento. Decidiu pela última, afirmando que a lei do silêncio não tem critérios, vale para uns e não acontece o mesmo com os outros. Eu não sou a favor da lei do silêncio pelo seguinte, porque você veja o seguinte, existe o Carnatal, estoura tudo, certo? Não passa da meia-noite? Não fica meia-noite? Existe. Existem determinados locais que eu não quero, vamos dizer, não é despeito, porque esses locais funcionam, que eles funcionam antes de mim, certo? Como América, África, Camana, Albatroz, Dorian Gray, certo? E assim, inúmeros, que ninguém fecha. E durma-se com um barulho desses. Os herds, os heavy, os metaleiros, são conhecidos pela agressividade, no estilo musical e no comportamento. Mas pelo menos os rapazes de uma banda de rock de Natal fazem o gênero bom moço e dão um exemplo de como não incomodar mais a vizinhança. Valeu. Bom, agora vai dar pra gente conversar melhor. E eu vou contar direitinho que história é essa. O nome da banda é Groisman. O estilo é o hard rock. Nem heavy, nem metal. Um rock meio leve, meio pesado, suficiente para assustar qualquer vizinho. Antes de formar a banda, cada componente trilhou caminhos diferentes. E como na vida de um roqueiro, sempre tem um vizinho incomodado, com a turma do Groisman não podia ser diferente. Esse é André Frederico. André, você teve alguma confusão com o vizinho? Algum vizinho já reclamou do barulho que você faz? Bom, quando eu comecei a tocar no Neves, tocar não, né? Fazer uma zoada. Eu tocava samba reggae, esses lances. Então tinha um padre que já era meio idoso, e ele sempre ia reclamar com a irmã quando a gente ensaiava lá. Mas além disso, nada. Depois eu vim tocar aqui com os meninos e o problema se resolveu. E você, sempre acontece isso de vizinho reclamar de bandas que tocam em casa, em bares? Ah, sim, sempre tem problemas desse tipo, sempre tem. Faz parte da história. É isso aí. Este é Álvaro. Álvaro, você teve algum problema com o vizinho que faz barulho? Ah, já. Tanto eu incomodei o vizinho, como o vizinho já me incomodou pra caramba já, sabe? Por exemplo, antigamente, quando eu não tocava aqui no estúdio, tinha um tempo de isolamento, né? A gente tocava e tinha muita reclamação de vizinho. Ah, banda de rock, a gente não pode nem dormir à tarde, não sei o que lá. Mas se vocês pensam que somente o vizinho se incomoda com o roqueiro, se enganou. Tem roqueiro que também se incomoda com o vizinho, mas não é por causa da reclamação, não. É por causa do barulho que o vizinho também faz. Num certo dia botou altas caixas de som na calçada e virou a noite, sabe? Liguei pra polícia, liguei pra todo mundo que eu podia e não apareceu nada. Tive que aguentar mesmo a encheção do saco do vizinho. É mesmo? Uhum. Você já sentiu na pele o drama que muitos vizinhos sentem? Já. Como é? Olha, é ruim, sabe? É muito ruim. Você tem que aturar uma coisa que você não gosta, sabe? Uhum. Eu vejo o meu lado porque eu toco também, sabe? Mas eu procuro driblar isso aí, fazer uma amizade com o vizinho, conversando, apaziguando as coisas pra não ter que brigar. Eles não tiveram mais problemas. Os ensaios acontecem sempre em estúdio que fica na casa de André e Ricardo. Apenas alguns incidentes que acontecem de vez em quando provocam o humor dos vizinhos da banda. Teve uma vez que a gente aqui ensaiar no estúdio, né? Porta fechada. Aí teve uma vez que o ar-condicionado quebrou. E aqui é meio impossível tocar sem ar-condicionado, né? A gente teve que abrir as portas. Aí reclamou,
Só 3 vezes só. Só um dia. Depois, nada. Mas depois nada, a gente consertou o ar-condicionado e fechou. Hoje em dia ninguém reclama hoje em dia. É claro que nem todas as bandas de rock têm uma estrutura como a do Groisman, mas é claro que o pessoal do Groisman não nasceu tocando dentro do estúdio. Por isso, quem curte um som alto, é bom ouvir uns conselhos de quem tem experiência no assunto. O certo é ele construir um quartinho aí, botar caixa de ovo e tá tudo resolvido. E tentar ensaiar antes das 10. Fecha tudo e toca, acho que é o único jeito de não incomodar. Os vizinhos da banda Groisman já conseguem dormir sossegados. Mas tem muita gente por aí que não sabe quando dormiu bem a última vez. É o caso dos moradores próximos ao Clube Camana, na Avenida Alexandrino de Alencar. Dos vizinhos do Bar Dom Quixote, na Praça Augusto Leite. Do Biurutas, na Estrada de Ponta Negra e de tantos outros. Para falar sobre isso e dar uma mãozinha a gente para esclarecer melhor essa lei do silêncio, nós trouxemos ao nosso estúdio a supervisora de poluição visual e sonora do Iplanat. Nós conversamos com ela no próximo bloco. Aguarde um minuto. Você não pode perder mais uma etapa do campeonato de kart. As máquinas vão roncar a partir das 10 horas da manhã no Cartódromo Geraldo Melo. Vai ser demais. Oferecimento Britos Escape, a direção ideal para o seu carro. Tudo com mão de obra grátis. Muita gente já promoveu a poluição sonora, mas poucas pessoas ouviram falar da tal lei do silêncio. Tem uma taxa de decibéis estipulada, né? Você não pode ultrapassar. Mas, não, assim, nunca tinha ouvido falar, não. Você acha que há a possibilidade de uma banda de rock respeitar um limite de 60 decibéis, por exemplo? 60? Acho que não, 60 é muito pouco. Conhece a lei do silêncio? Um pouco. Não, aí não nos conhecemos formalmente, não. Só de vista, assim. Mas... Já ouviu falar? Já. E como ela é? A gente não, todo mundo tem um horário predeterminado em várias regiões da cidade e dependendo do horário não pode ultrapassar uma certa quantidade de decibéis. Alguma vez você desrespeitou a lei do silêncio? Eu acho que um bocado de vezes já, mesmo assim involuntariamente, né? A gente vai pra festas, a gente, sei lá, até escuta música à noite e assim, involuntariamente acaba desrespeitando, incomodando, né? Bem, nós estamos aqui com a Alvânia Fátima de Castro. Ela é técnica do Iplanat e vai explicar pra gente toda essa barulheira. É bom você prestar atenção porque a Alvânia vai nos dizer onde é que começa o nosso direito e onde é que termina. Não é isso, Alvânia? Bom dia. Sim, bom dia, Ana. Alvânia, vamos começar com você nos explicando o que é a lei do silêncio. A lei do silêncio é a legislação que controla a poluição sonora e determina os níveis de som possíveis de ser veiculados. Dava para você explicar um pouco melhor que nível é esse? Até onde é que a pessoa pode alcançar o som? Até que horas? Olha, basicamente, durante o dia pode-se usar até 70 decibéis e à noite até 60 decibéis. Alvânia, é uma lei antiga? Sim. A lei municipal, a lei 66/79, chamada Lei do Silêncio, essa lei data de 79. E, inclusive, ela está sendo substituída agora, nós já elaboramos e encontra-se em discussão no Iplanat uma nova legislação um pouco mais restritiva. Isso vai ser uma portaria do Iplanat? Não, vai ser um decreto-lei, vai complementar o Código de Meio Ambiente, a Lei 4.100. Bom, Vânia, a maioria das pessoas tem conhecimento da Lei do Silêncio, quer dizer, quem faz o seu barulho, seja por qualquer motivo, por questão de trabalho, seja por que for, e quem se sente prejudicado com o barulho, tem conhecimento dessa lei, sabe até onde pode ir o seu direito? Olha, Ana, já a grande parte da população sabe que existe essa lei que controla o som, assim como alguns ainda desconhecem. Mas nós temos sido consultados, temos sido procurados na Coordenadoria de Meio Ambiente, no Iplanat, para denúncias sobre som. Então, é isso que eu também gostaria de esclarecer. Para que haja uma atitude do Iplanat, é preciso que haja aquela denúncia formal ou o Iplanat pode agir através de blitz?
Não, o IPLANAT tem uma equipe de fiscalização que funciona independente das denúncias. Agora, se há denúncia, então é priorizado aqueles locais onde ocorrem as denúncias. E quando denunciados. ocorre uma denúncia, como é que funciona então? Vocês vão até lá e fazem o quê? Sim. Geralmente as denúncias sobre bares, restaurantes ocorrem mais no final de semana. Então nós programamos uma visita da fiscalização, onde é constatado, é medido, através do aparelho adequado, decibelímetro, o nível de som. Se estiver acima do permitido, então a fiscalização propõe que seja regulado, faz a regulagem do som no local. E a pessoa fica liberada para funcionar até aquele nível. Geralmente vocês são bem recebidos? Em geral, sim. Algumas vezes, raramente, em alguns casos não, mas a maioria é bem recebida. E as blitz, elas ocorrem quando? De quanto em quanto tempo? As blitz ocorrem toda semana, inclusive é feito à noite ou durante o dia também. Vocês constatam muitas irregularidades? Sim. Em geral, quando há denúncia, é porque realmente está irregular. Agora, independente da denúncia, a gente também fiscaliza os bares, restaurantes, a cidade como um todo, para verificar os níveis de som. Alvânia, falando então dos níveis de som, os decibéis, nós vimos nas nossas matérias pelo menos 2 entrevistados se queixando que 60 decibéis, que é o que é permitido à noite, é muito pouco para quem quer dar uma festa grande, por exemplo. Aí como é que fica o problema? Realmente é pouco, não? Olha, não é pouco. Acontece o seguinte, 60 decibéis é um nível para festas em som ambiental. Se a pessoa quer fazer uma festa baile, uma festa de carnaval, uma banda de rock, por exemplo. Uma banda de rock, então ela tem que adequar o espaço para não perturbar os vizinhos. A acústica? A acústica do espaço. O imóvel. E nesse caso, então, se a pessoa que se sentir prejudicada fizer a queixa, então o IPLANAT vai até lá e, nesse caso, a pessoa que está fazendo barulho vai ter que fazer isso. Sim. Se quiser continuar. Exatamente. O proprietário do local deve se adequar para poder veicular níveis maiores de som. Mas, Alvânia, pode acontecer também de que, quando acontece uma queixa, o IPLANAT vai até lá e vê que está tudo certinho. E aí, a pessoa que se sente prejudicada tem que aguentar. Sim. Aí, se estiver dentro dos níveis de som permitidos, os vizinhos terão que suportar. Bom, nós temos o exemplo, que é o exemplo marcante, que foi realmente de uma coisa que deu resultado, que aconteceu, foi de um buffet que fechou as suas portas. O Rogério, mesmo, o buffet, acabou fechando depois de um longo tempo de questão por conta da queixa de um vizinho. Como é que foi que aconteceu tudo isso, Alvânia? Olha, o problema de Rosélia é que ela se instalou, pediu licença para a instalação de um buffet. Uma casa de chá, para coquetéis, para recepções de casamento. Então, era uma casa preparada para nível ambiental. A seguir, ultimamente, ela passou a fazer festas, tipo festa baile, festas carnavalescas, coisas bem mais barulhentas. E então os vizinhos entraram com um processo, uma ação judicial, e requisitaram a ação da Coordenadoria de Meio Ambiente, a CODEMA, e ela foi autuada. Nós notificamos, ela foi notificada 4 vezes, depois foi multada e a seguir ela foi notificada que seria requisitada sua fonte de som, seria apreendida. Então ela resolveu fechar. Quer dizer que foi uma decisão que ela teve por conta própria? Sim, sabendo que se não fizesse ela seria, de qualquer forma ela seria impedida de veicular o som. E, Alvânia, existem hoje no IPLANAT casos como esse do Rogério correndo ainda? Já que esse demorou cerca de 3 anos? Não, existem várias denúncias, mas ainda não foi constatado, porque para que a pessoa tenha sua fonte apreendida, como eu falei, ela precisa ser notificada pelo menos 2 vezes, ela deve ser multada a seguir, é uma sequência de ações, e só a seguir será apreendida sua fonte sonora. Então, existem denúncias, mas ainda não houve comprovação mais de 2 vezes de nenhum outro estabelecimento. Alvânia, nós temos ainda denúncias de outros problemas. A questão do Camana, que nós mesmos aqui do programa, já fizemos no ano passado, acompanhamos uma blitz com o próprio secretário de Segurança quanto a essa questão do Camana, que é também um clube. Os vizinhos se sentem incomodados e isso até hoje não foi resolvido. Há meio de se resolver isso? Olha, em relação ao Camana, eu não estava na CODEMA nessa época e eu não tomei contato, não fiz contato com esse processo.
Eu não sei realmente se a Coordenadoria do Meio Ambiente tomou parte ou se foi uma coisa da Secretaria de Segurança Pública. Porque às vezes ocorre, como agora está ocorrendo um bar que existe aqui na Praça Augusto Leite, ele está sendo denunciado pela vizinhança. Só que o som dele foi regulado e nós não o autuamos pela segunda vez ainda, porque o som está controlado. Mas existe um outro distúrbio sonoro que é provocado pelos próprios frequentadores do bar, que ficam em torno desse bar e fazendo barulho, ligam o som do carro. Então existe uma ação desse tipo que, além de ser coibida pela Codema, é coibida pela polícia também. Então eu não sei se no caso do Camana foi esse tipo de ação. Eu não tenho informação a respeito desse caso do Camana, certo? O IPLANAT, já que é um órgão que procura fiscalizar também a questão da localização das coisas da cidade, de bares, de casa, área residencial, toda essa coisa. Então, uma casa que funciona como um buffet, como uma casa de show, como um bar, ela não teria que estar localizada em uma área própria para isso? Porque a gente vê muitas dessas casas localizadas em área residencial, basicamente. Olha, o plano diretor antigo, ele realmente fazia uma divisão maior de áreas, assim, porque na área residencial só podia ser instalado residências ou coisas compatíveis com a residência. Na zona industrial, hoje, depois da Constituição de 88, principalmente, há uma nova mentalidade de se ver a cidade. Então, não se pode mais ignorar a cidade real. O que existe é que há atividades compatíveis com a residência ou não. No caso de haver distúrbio sonoro, as pessoas devem ou retirar a fonte sonora ou então adequar o ambiente, a acústica do ambiente para receber aquele som. Alvânia, vamos falar então de um problema que me parece bem mais difícil de ser resolvido. Parece que não existe ainda uma denúncia formal, mas o que o nosso programa pôde colher é que alguns moradores da vizinhança aqui do Papódromo, que fica bem perto da televisão, que hoje é o Espaço de Natal, se sentem prejudicados com os shows que acontecem lá. Só que o Papódromo foi feito exatamente para receber o Papa pelo governo do estado, com o apoio da prefeitura, e posteriormente passou então a Espaço de Natal, um espaço próprio para que acontecessem shows e espetáculos. Mesmo assim, algumas pessoas se sentem prejudicadas quando isso acontece. Há como se resolver esse problema, já que uma coisa, vamos dizer assim, legalizada? Olha, até hoje nós não recebemos denúncias contra o Papódromo. Eu sugiro que as pessoas incomodadas se dirijam à Coordenadoria de Meio Ambiente, lá no IPLANAT, e façam a denúncia. Bom, eu acho que essa conversa com a Alvânia deu para esclarecer muita coisa. E você que estava em casa prestando atenção já sabe até onde pode fazer o seu barulho, né? O Cabo de Comunidade de hoje termina por aqui, mas no próximo sábado a gente está de volta. Até lá! Colosso. Oferecimento Biscoito Wafer Pilar. Todo mundo quer mais um.